Sim, meu nome é Ivan Bonaldo, né? Eu sou natural de Dois Vizinhos. Dois Vizinhos é meio suspeito esse negócio de falar, né? Mas é uma cidade sudoeste do Paraná, é uma cidade pequena, ali interior do sudoeste do Paraná. E ali eu nasci em meio a uma casa onde que habitava meu pai, minha mãe e minha avó materna. Então, pediram para você fixar o nome da live de hoje. Eu vou aproveitar já o embalo desse negócio aí, né? Então, nesse sentido, quando a gente mora numa cidade do interior, a Maísa aí, que também é de Dois Vizinhos, só gente boa lá, segundo a Maísa, nós moramos geralmente em casa, não tinha apartamento naquela época, na infância, então minha casa tinha um quintalzão, né? Aquele negócio da gente brincar, divertir, fazer um monte de coisa lá fora e usar desse ponto que eu acho que o mais importante na vida do terapeuta, que é a criatividade. Então a gente usava a criatividade, fazer casinha na árvore, a gente fazia coisas em cima de coisas, brincar com os amigos na rua, ou o Cleverson aí de Dois Vizinhos também, né? Então brincava num monte de coisas e isso estimulava muito essa criatividade de análise, de observação, de divertimento e brincadeiras com todo mundo. Quem é aí que brincou, aproveitou aí de quintal, se divertiu, ergue a mão aí, digita um aí pra gente saber, né? Porque quem viveu essa fase, ele não teve esse processo de ficar ali encalacrado no celular, no computador, no videogame. Tive minhas fases de videogame, mas também aproveitava bastante esse momento fora. Então, vivendo nesse ambiente com minha avó mais idosa, traz uma sensação meio de que aquele negócio de ajudar, de proteger, de auxiliar, que a avó fica doente, se machuca, cai. Então, eu acredito muito nesse processo que desde a nossa infância, desde a nossa adolescência, a gente já cria meio esse hábito de cuidador, né? A gente cria um pouco o hábito de olhar com outros olhos, saber se o outro está bem, não está bem, ajudar aqui ou ajudar ali. E isso faz com que, às vezes, a gente crie uma sensação de ser responsável, né? Eu acho que muitos dos terapeutas trazem um pouco esse senso de cuidadores, seja para aquele projeto sentido lá antes da gestação que Marco Flecher coloca, ou mesmo durante a infância, né? Então eu criei muito esse processo de ficar analisando tudo, esse ambiente de casa, vendo se todo mundo está bem. E sabe que morar com sogra nem sempre é totalmente à vontade, né? Então meu pai vivia aquele processo ali, sabe, de relacionamento com a sogra, daquele jeito, e eu sempre analisando. Eu sempre fui muito visual, né? Eu observava muito, analisava todas essas questões e associava muito essas informações do que estava acontecendo no ambiente. E isso me possibilitou depois a ter essa mente de observador e detetive de análise dos pacientes. Então, quando a gente observa o paciente, a gente analisa muito expressão corporal, o jeito que age, o jeito que fala, se aquilo que ele está falando condiz com a situação. Claudio já morou com a sogra. Ixi, Claudio, pô, entendi. Então, isso fez com que eu tivesse muito essa análise do ambiente. E o meu pai vem muito de uma cultura assim de ler o jornal, vindo muito da minha avó materna, que ela era muito de ler. E trazer essa relação de junção de informações. Então, meu pai olhava o jornal na economia, dali a pouco ele olhava a cultura, dali a pouco ele olhava a política, e daí ele juntava tudo o campo, sabe? Então, isso tem a ver com aquilo, que aquilo tem a ver com isso, sabe? Então, isso me ajudou muito a criar essa... o ideal meu era de conseguir construir essas histórias, né, que meu pai construía, juntando as informações de todas as coisas que aconteciam com relação ao jornal, estava tudo separado, mas ele juntava. A economia causou esse problema por causa desse processo cultural, por esse processo político que está acontecendo, e aí essa junção, né, fez com que eu criasse também essa necessidade de querer construir histórias, querer construir esses links, né? Eu acho que já veio um pouco de um processo meio nato, né, dessa criação, ou o transgeracional me trouxe algumas vantagens nesse sentido, de ajudar a entender essas ligações junto com esse processo criativo do ambiente. Então aí fui cair no campo da fisioterapia, porque eu já era um cuidador, um protetor, né, desde a infância. Nada melhor, não vou para a área de engenharia, né? Eu vou cuidar dos outros, né? Você é o mais velho, você é o do meio, o que você é? Eu sou mais velho. Sou mais velho. Tenho uma irmã mais nova, né? E aí,
direcionei a fisioterapia. Claro que sempre naquela época de começo, aquele negócio, aqueles 2 primeiros anos, né? O Cleverson, que está aí assistindo, foi um dos culpados, sabe? Que nos 2 primeiros anos foi meio levado, assim, sabe? Não sei se você sabe muito bem como é isso, Claudinho. Eu sempre fui CDF, já. Estudou bastante? Coitado de você, né? Não aproveitou. Então, nesse momento, desses 2 primeiros anos, foi aquele negócio, né? Meio capengando ali, só na média, né? Tanto é que a Denise, que é minha esposa, que estudou comigo, né, na faculdade, ela falava assim... Denise é seu segundo amor, né? O primeiro é o Cleverson, eu lembro disso. Olha ele ali, ó. Daí, pois é, dos 2 primeiros anos, o Cleverson tava ali na faculdade, né? A gente ia pra lá, ia pra cá e tal. Daí depois o Cleverson formou. Daí o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer da vida? Vou ter que estudar, né? Não tem ninguém para ser companheiro agora. Daí eu comecei a estudar, digamos assim, nos últimos 2 anos de faculdade. E ali que comecei a pegar um pouco de gosto, né, pela fisioterapia. Só que dei uma sorte danada ali no último ano de faculdade, nos últimos meses, que, na verdade, antes disso, no primeiro ano de faculdade, o Afonso foi lá dar um curso de fim de semana lá na faculdade. 2003. Daí, lá naquele ano, eu, calouro, né, fui aprender terapia manual para manipular. Não sabia nem o que era. Tinha umas veteranas que eram amigas minhas. Vamos lá fazer a terapia manual lá. E aí assisti aquele negócio lá, nossa, que interessante, né? Daí esqueci daquilo, deletei aquele processo. E aí no último ano, ali na finaleira ali da faculdade, que era já uma época que, o que eu vou fazer, que rumo que eu vou tomar... vou ter que voltar para 2 vizinhos, atender SUS e é isso que tem, né? Até porque na faculdade a professora de estágio falava assim, se acostume a atender 2 pacientes por horário, porque é assim que vai ser o resto da tua vida, né? Então, então tá bom, né? Então vamos lá. Eu vou atender SUS lá, eu já fui fazer uns estágios na faculdade de SUS, não era 2, era 6 por horário. Então, aquele forno de beer, sabe? Coloca no tens lá, uns no forno de beer, outros no gelo e foi, né? Turbilhão, não esquece do turbilhão. O turbilhão era já até, tinha só um, né? Não dava, daí forno de beer tinha 3, assim, né? Era um para cada maca e daí junto tens ali no outro lado. Então, era já uma coisa de estágio ali que eu já estava fazendo na cidade vizinha aqui a minha. E aí eu, ali na faculdade... no último ano, dei a sorte de uma amiga minha falar assim, tá tendo uma tal de residência de terapia manual num tal de um Instituto de Terapia Manual e Postural, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Não tem nada para fazer mesmo, né? Vou para atender SUS, vou lá, vou testar. Daí mandei meu currículo lá, daí o Márcio me liga, o Márcio Moraes, né? Então, vamos fazer uma entrevista online, né? Vamos fazer uma entrevista online e aí para ver se você está apto ou não a participar dessa residência, né? Daí vou lá na casa do Cleverson, porque a internet lá na minha casa dos meus pais não existia, né? Então eu fui lá na casa do Cleverson. Ô Cleverson, ele é de TI, né? TI tem que ter internet, né? Então, me empresta a internet aí para eu vou fazer uma webconferência aí. O que é diabo? É webconferência, né? Naquela época era só Mirk, né? Daí, webconferência ali com o pessoal do Instituto Salgado. Quer dizer, nem era Instituto Salgado, né? E aí, fala com o Márcio, né? O Márcio fala, que time tu torce? Mas, que time eu torço? Torço pro São Paulo. Daí... Ganhamos em você. E começou assim, a discussão. Olha o tipo da conversa do cara. Daí tinha um pessoal atrás ali só de butuca, né? Era o Márcio ali fazendo piadinha para as avaliações e o pessoal de butuca. E daí, como eu tinha feito muitos cursos de terapia manual na faculdade, eu fiz muitos cursos em drenagem linfática, eu fiz, sei lá, tem vários cursos assim
na área de terapia manual. E eles gostaram, né? Então eu fiz, já estava na vibe de terapia manual. E ali eu entrei, então eles chamaram 6 pessoas do Brasil, ali teve um pessoal de São Paulo, do Rio Grande, teve a região daqui, foi fantástico, teve uma de sudoeste do Paraná, lotou, foram 3 do sudoeste do Paraná, então você vê como o sudoeste vai dominar o mundo, tá? Então olha lá, então lá eram 3 do sudoeste. E aí fizemos um ano de aprimoramento, que era chamado o nome. Então a gente acompanhava os atendimentos do Afonso, acompanhava o Márcio ali, ele ajudava ali, fazia como se fosse uma residência mesmo, ensinando como trabalhar com a terapia manual. Enquanto isso a gente fazia a pós-graduação de terapia manual e postural, né, do Instituto. E nesse momento a gente ganhava R$300 para nos bancar lá em Londrina. Então imagine o lugar que eu morei lá, sabe? Então era aquela kitnet, assim, banheiro ali, quarto, cozinha, só, né? Só isso. E foi um ano fantástico, né? Porque é um ano de aprimoramento. Eu conheci uns caras aí que são meio fora da casa, né? Mas foi fantástico por esse aprendizado de vida, né? Porque ali eu comecei a aprender, então, a terapia manual e nessa pós-graduação e aproveitei que lá estava chegando a micro. Claro que a primeira vez que eu vi o Afonso falar da micro, era bem a época que estava aparecendo no Fantástico, sabe? Um pessoal que estava avaliando as mãos, assim, uma bola de cristal, e daí tinha um cara atrás, olhando no Facebook da pessoa, falando da história da pessoa, sabe? Mas era bem na época, daí balela esse negócio aí, como que a pessoa vai avaliar emocional aí, vindo da faculdade que só fala em física, no contexto físico, no contexto mecânico para desencadear sintoma, o cara falando de contexto emocional causando problema. E daí foi a colega da cidade vizinha, aqui minha, de Francisco Beltrão, que era da residência também, que foi atendida. E depois ela falou, nossa, não bateu todas as datas, tinha muito a ver com as situações que eu vivi, até porque ela tinha perdido o pai, tinha tido várias situações conflitivas, né? E aí foi que nós começamos a viajar com o Afonso para ver ele atendendo, né? E aí, ao ver ele atendendo, a gente acompanhava o que o paciente falava que melhorava, que o paciente tinha resultado, que fazia sentido. E o bom de acompanhar o Afonso é que você entende como é que você exerce a criatividade no atendimento, né? Porque ali é fantástico a criatividade para trazer o paciente para... a paciente está meio do contra, ele dá uma volta fantástica e traz o paciente no colo, assim, e o paciente, nossa, toca aqui, vamos lá, né? Ele tem um jeito magnífico de conquistar o paciente, né? E eu falo que a conquista do paciente é o início de tudo para você conseguir tirar a informação que tu precisa dele, né? Para que ele possa desabafar, que ele possa falar, que ele possa interagir. Então, por isso que eu falo que a expressão corporal, a leitura da expressão corporal ali do paciente quando ele chega, é fundamental para tu saber qual passo que tu tem que andar para conseguir avaliar, né? Tu me deixou prolongar, tá? Então que fique claro, né? A hora que eu precisar eu interrompo, fica tranquilo. Daí nesse momento eu comecei a fazer a pós-graduação, fiz a micro lá, aproveitando que eu estava lá, e aí eu fui contratado, depois que terminou o aprimoramento, para trabalhar na escola. Que ano foi isso? Me fala em anos. Eu gosto de falar, sabia? Que ano foi? 2007 eu entrei, né, no aprimoramento. Em 2008 eu trabalhei lá. Então eu trabalhei em 2008 na escola como divulgador de cursos. Então eu divulgava os cursos. Como eu sabia como eram os cursos, né? O Afonso falou, chega aqui. Daí tinha um administrador lá naquela época. Falou, chega aqui, você sabe, né, como é os cursos. Então tu vai lá nas faculdades, vai lá para Piracicaba, vai lá para São Paulo, vai lá para Maringá, vai lá para o Umuarama. Então, e aí eu ia divulgando nas faculdades e clínicas. O que eu andei de uma clínica para outra foi fantástico. Eu ganhei resistência naquela época, sabe? Então, caminhei por vários lugares, conheci várias pessoas, e nesse mundo ali do entendimento, fazendo a micro, fazendo as leis biológicas, a leitura biológica com o Corbel, isso deu um up assim, nas informações que foi fantástico, né? Para quem veio de uma faculdade, 2 anos depois
terapia manual micro e leitura biológica, né, era totalmente uma mudança de mente, né, mudança de vida total ali naquele momento. Tanto é que eu não conseguia mais atender pacientes com terapia manual, porque eu achava assim, eu posso usar uma outra ferramenta que pode ser um pouco mais rápida junto com a terapia manual. Então, cobrar só terapia manual, para mim era... parece que tá faltando alguma coisa eu fazer com aquele paciente, sabe? Não sei se já passou por isso, mas atender, voltar para minha cidade, porque eu fiquei 3 meses, na verdade, na escola, divulgando cursos. Uhum. Aí eu cheguei lá, não é para mim divulgar curso. Eu preciso atender, eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso atender paciente, né? E como eu estava namorando já a Denise estava morando próximo à minha cidade natal, que é a cidade natal dela, Laranjeiras do Sul. Aí eu vou voltar para a minha cidade natal, né? Porque esse não é um processo que me agrada, fazer divulgação sem estar colocando a mão na massa, porque eu não me sentia produtivo ali naquele momento com o que eu estava fazendo, né? E aí eu voltei e dentro de uma clínica de uma amiga e que ela atendia o SUS. Eu falei, vem comigo. Ela falou, vem comigo e atende o SUS aí comigo e tal, mas não é comigo, vou atender terapia manual então, né? Eu atendi 1, 2 pacientes, mas aquele negócio, quando você chega na cidade, você tem uns preconceitos, porque você era aquele piá de bosta que era pequenininho lá, filho de fulana, tá? Agora você cresceu, mas tu é aquele piazinho lá ainda, né? Então as pessoas não vinham com uma visão assim de, não, esse é um profissional que pode ajudar, que pode atender. Então era difícil e gradativo mesmo esse processo de atendimento. E ali eu não conseguia atender só terapia manual. Eu ia atender o paciente com terapia manual, mas eu senti que eu tinha que mexer na emoção. Porque eu já começava a perceber que aquele paciente tinha alguma coisa a mais. E tanto é que eu pouco atendi terapia manual pura. Porque eu via que tinha que ter esse vínculo de associação com as leis biológicas, com a microfisioterapia, para associar e ter uma resposta mais rápida àquela terapia manual ou mesmo uma fisioterapia convencional. Tá? E aí, a partir desse momento, começou a sentir falta, né, daquele espaço assim, com quem que eu vou conversar sobre isso? Tá? Não tem ninguém aqui que fala sobre essa língua, né, de leis biológicas, microfisioterapia, ainda mais que a gente é das primeiras turmas, né? Então ali, eu acho que era a 3ª turma que eu fiz. Então, não tem muita gente que fala, né? Você era da 2ª, né, Claudinho? Eu fui da 2ª. Então eu era da 3ª. Então não tinha muita gente que falava. Era muito legal a gente... ia lá no curso, tava lá Claudinho, Estevão, daí tinha mais o Rodolfo, mais pessoal, o Hércules e não sei quem, daí lá na mesa do bar, e aí eles conversando sobre aquilo, e nossa, que legal, tá aqui no meio e tal. Nossa, mas ali em Dois Vizinhos não tinha isso, não tinha com quem conversar sobre isso. Mas explica melhor pro pessoal que não era bar, era restaurante que a gente... restaurante, era almoçar, um jantar, claro, era jantar ali, porque tava com fome depois de um dia inteiro de aula, né? Então, ali depois na refeição, com a barriga cheia, a gente podia conversar um pouquinho melhor sobre esses assuntos. E aí, ali quando eu voltei para minha cidade natal, daí logo em seguida a gente casou e veio para Pato Branco, que é uma cidade vizinha, mas que tem um polo maior de saúde. E continua nesse processo de falta pessoas para conversar. E aí que em 2017 surgiu a ideia de fazer o congresso das leis biológicas para juntar pessoas que falam a mesma língua, que pensam da mesma forma, que falam do mesmo jeito, para que pudessem divulgar um pouco mais essas informações e talvez vir mais pessoas para perto de mim que falam a mesma língua, né? E poder criar um grupo, uma comunidade de pessoas que pensam do mesmo jeito, né? E aí surge, então, esse evento, que em 2018 foi presencial, e a gente reuniu aquela galera lá, né, dentro do evento, para que poder compartilhar, poder trocar, e o mais interessante é aqueles momentos de jantar mesmo, né? Momento de diálogo, conversa com pessoas que falam a mesma coisa que você, que falam a mesma língua, mas que estão um canto no outro, e aí não tem essa interação quanto a gente gostaria, né? Então você falou para eu falar até aí, então parei. Tá ótimo. Eu tô gostando porque eu não sabia dessa história sua, não, pô. Não sabia que você foi promotor de vendas do Alfonso. Pô! Não vendi muito, né? Mas estava lá. Comecei ali a carreira. Porque você me conhece muito bem, você sabe que eu sou um cara sério, que eu trabalho sério, mas o humor nunca vai faltar, né? Quando eu tenho que soltar alguma coisa, eu não consigo ser personagem, né?
De ficar nessa coisa de tipo, vou vender aqui que eu sou sério, que eu sou isso, que eu não consigo, né? A Michelle está aí assistindo, eu tenho 41 anos, a Michelle está comigo desde os 15 anos de idade, né? Então, eu falo assim, a Michelle foi meu primeiro amor de verdade, tá? Não foi o Cleverson, não. E dentro disso, é muito legal, mas é que eu falo que o percurso foi um pouco diferente, né? Porque eu me formei em 2002, eu sou vassalo do Rodolfo, né? A gente fez faculdade juntos, e aí eu conheci o Afonso em 2000 também, quando ele ia dar esses cursinhos, né? Ele colocava lá um calço molar, você colocava a mão no chão, levantava o braço, e às vezes ele colocava um calço ali no cuboide, cara, você olhava, que porra é essa que esse cara tá fazendo, né? Então, eu já no último ano de faculdade, eu já estava na escola de terapia manual, ou seja, eu já conhecia Maitland, Mulligan, Kaltenborn, osteopatia, quiropraxia, Sirius, enfim, a gente já tinha muito recurso para trabalhar um ombro, um joelho, né? E era muito interessante. Eu sempre gostei muito dessa visão do Afonso de olhar para uma coisa, mas nesse conteúdo geral. Várias técnicas e sempre a soma do todo. Então, isso sempre me encantou muito. Eu, quando entrei na Micro, foi ali em 2005, né, porque ele tinha reunido uma galera já na primeira turma, na segunda ele voltou a convidar, porque era uma coisa que não estava vingando ainda, né? E aí eu cheguei ali, Rodolfo, Maurício Morrale e o Estevão terminando, né, eles eram meus amigos já, e aí os caras falando uma linguagem, eu falei, cara, vocês estão aí, era P5 e Elan Vital na época, lembra? Não tinha P6, P7, nada. E aí eu entrando naquela linguagem, aí você tinha que ir para Lombriga. Eu comecei em Sorocaba, ou Piracicaba, não lembro qual das duas. E aí depois eu fui para... Aí começou em Londrina. E Londrina era legal, porque todo mundo se reunia mesmo, né? Aí a gente conseguia realmente sair para tomar nossa cerveja, né? A gente sentava num bar, o Joãozinho... não, essa parte pode... Vai entregar agora? O Joãozinho cantava parabéns pro Estevão nos bares, só para ver quem que era destro, quem que era canhoto, e virava aquele regaço no bar, né? Então, dentro disso aí, eu falo assim, eu já vinha com uma base de terapia manual, sabe, Ivan? Quando eu aprendi a Micro, eu pedia para os pacientes, eu falava assim, vem cá, eu posso usar um negocinho aqui, daí pegava a apostila e os mapas, e uma coisa que eu nunca me prendi na Micro é a apostila, de fazer a receita de bolo, de fazer todos os protocolos, tá? Então, eu vejo hoje muito na dúvida, né? As pessoas eu demoro 1h30, eu demoro 2 horas para fazer uma sessão. Tenho conversado muito com o Rodolfo e com o Rabotini, né, nesse período de quarentena aí, e eles mesmos falam, você tem que fazer o essencial. E aí, quando a gente vê que você faz, o tempo que você determina é o essencial, né, e na minha opinião, na minha experiência, o que vem primeiro são as informações mais importantes, né? Que nem você falou de sentir e tal. Eu tenho muito disso, Ivan, mas depois que eu conheci o Psyche, eu comecei a testar praticamente tudo. Quando eu vi que cinesiologia aplicada responderia tudo ao que o cérebro reconhecesse, eu olhei e falei, cara, essa é a minha pista, é aí que eu vou. Então, às vezes você pega um paciente que tem 20 informações e tem aquele que tem um só e você fala, caramba, e agora, né? E naquela época se falava muito em data, inclusive agora na última live do Rodrigo e do Rabotini, eu gostei muito que eles falaram, né? Olha, data, cinesiologia aplicada, microfisioterapia, leitura, mas enfim. Então eu já tive essa informação, mas eu morava também numa ilha deserta, né? Porque era Araçatuba, no interior de São Paulo. Eu não tinha ninguém perto de mim, monitorei Afonso. A minha sorte é que eu era amigo do Rodolfo e do Hércules, mas o Hércules pouco trabalhou com a micro. E eu tinha um respeito muito grande do Afonso, que ele já na época tinha me convidado para fazer parte da escola também, da aula, enfim. Então eu tive essa oportunidade de monitorar. E aí depois veio o Manu, veio o Josi. Você fez os cursos da Josi também? 2 vezes. Então, porque é uma das coisas que eu vou te perguntar também, se você leva em consideração essa parte, né? De astrologia, de constelação. Eu uso muito o taoísmo, né? Que o taoísmo nada mais é do que a lei da observação, né? A não ação, vamos dizer assim, tá? Que é a parte do cérebro que diz que a gente foi feito para gastar o mínimo de energia possível. O taoísmo é isso, né, Ivan? Então, quando eu fui juntando tudo isso e vendo que o Afonso também, né, usava várias técnicas ao mesmo tempo, eu comecei a falar, cara, dá para fazer isso. Mas aí a grande pergunta é, qual é o momento que você coloca a informação? E aí eu fui fazendo esse monte de informação, fiz o PNS, né, Posturologia Neurosensorial, para quem não conhece, com a Denise, né? E aí você começa a ver realmente que tem muita ciência por trás de tudo, né? Só que eu comecei a ver, Ivan, que eu acho que é um pouco o tema da nossa live principal aqui, que as pessoas querem só uma técnica.
Só isso daqui, só isso daqui. E eu entendo quem são os criadores da técnica defender isso, tá? Eu entendo e respeito, inclusive, que deve ser feito de uma forma muito aberta, mas eu sempre fui o cara que atendi. Se eu paro uma microfisioterapia e falo, ó, isso aqui é informação de constelação, eu sempre fui o cara que falei de onde eu estava tirando a minha mágica, vamos dizer assim. As pessoas não gostam de contar, eu acho que esse é o grande problema, as pessoas não gostam de contar o segredo. E não existe segredo, existe a técnica por trás. Então eu sempre coloco que terapias e técnicas são todas maravilhosas. O grande problema são os terapeutas, né? Assim como eu acho que toda religião é bonita, o problema é quem conduz a religião. E em tudo na vida, a gente está vendo aí nesse momento que nós estamos passando, né, Ivan? Então, Ivan, dentro disso, eu gostaria de saber como que você faz. Vamos entrar um pouco em sessão. Como que você faz durante os atendimentos? Você segue um protocolo, ou vem uma ideia, você fala, ou você termina uma técnica para ir para outra, você testa? Como é que você faz, Ivan? Tá. Então, uma coisa que, aproveitando que você falou, né, que esse contexto de falar, né, a informação do que você vai fazer, eu acho realmente interessante, até para ter essa diferenciação, porque tem pessoas que vêm aqui, e qual floral que eu uso? Como assim, qual floral que você usa? Porque você não faz microfisioterapia? Tá, mas não é da microfisioterapia os florais, né? Então, eu não entendo muito bem desses negócios aí, né? Então, as pessoas realmente, às vezes, acabam atribuindo tudo como o mesmo bolo, né, de informação. E os pacientes ficam meio perdidos mesmo nesse contexto de não saber o que estão fazendo. Mas eu vejo muito frequente as pessoas que perguntam, principalmente eu que estou dando um curso ali da origem emocional dos sintomas, como é que eu faço para tratar com a origem emocional dos sintomas? Tá, mas você usa a técnica da hipnose, você usa a técnica da constelação familiar, tu usa a técnica da microfisioterapia, por que tu quer tratar de outra forma além disso? Né? Então você só agrega metodologia à técnica que você já usa, né? Então você pode usar esse processo de usar da criatividade, né? Que eu falei lá do meu pai, de usar aqui a política com a economia e tudo mais. Então, é esse contexto. Pegar aqui, peguei nessa gaveta aqui essa informação, essa outra gaveta tem essa outra informação, né? Eu e o Cleverson estavam num curso esses tempos atrás, né? Fui levar ele junto, né? Claro, de mãozinha dada, né? A Denise precisava cuidar das crianças, né? Claro, né? Então ali o cara no curso falou assim, agora eu vou no curso para encher gavetas. Eu não vou no curso para saber a técnica, eu vou para encher gavetas, porque eu coloco aqui nessa gaveta o que me interessa, eu pego as informações e coloco na gaveta. E aí depois eu junto essa informação aqui com aquela outra da outro curso que eu fiz há 2 anos atrás, com aquele outro do outro curso que eu fiz lá há 5 anos atrás, e eu construo uma informação, e eu construo um trabalho para o paciente. Então, esse contexto de eu peguei uma informação aqui e outra ali, a gente faz o tempo inteiro, né? Hoje eu dou muitos exemplos, às vezes, eu falo de exemplos, às vezes, sobre colesterol, exemplos sobre isso, sobre aquilo. Eu vou colocando os exemplos de vida, porque as pessoas gostam de utilizar de informações de exemplos, e isso é uma criatividade na sessão. Para o paciente entender com exemplos práticos dele. Se você é engenheiro civil, você sabe que o cimento funciona assim, juntando aquilo ali para atribuir aquilo ali. Então o colesterol vai ser o LDL, o HDL vão ter essa diferenciação e tudo mais. Então a gente vai usar das informações para utilizar na criatividade para o paciente, né? Então quando a gente consegue juntar isso, facilita. E no atendimento eu vou muito assim do processo de análise. Primeiro, é o rapport, né? É entender quando o paciente chega, como ele chega, para daí saber como atribuir. Eu sempre gosto de explicar para o paciente o que ele veio fazer, né? Qual é a técnica, porque às vezes vem aquele lá, minha esposa mandou, né? Não sei o que eu vou fazer. Então, eu vou explicar, né? E aí, se o paciente está assim, se o paciente está assim, né? Eu já sei que eu tenho que ir mais com cautela. Não, se quer fazer, vamos lá, vamos fazer ou não, explicando a informação, para daí ele tomar a decisão se ele quer ou não fazer, e isso já diminui a atenção daquele paciente para que ele possa aceitar, ser mais receptivo. Tem outra pessoa, não, vamos lá, vamos para a técnica. Tá, aqui, vamos lá, vamos fazer, vamos para a maca, vamos fazer, eu quero já fazer, eu já vim para fazer. Então tem pessoas que são muito mais dinâmicas e querem fazer, e a gente tem que frear um pouquinho porque a gente precisa avaliar. Então, sempre eu uso a avaliação baseado no contexto das leis biológicas, da origem emocional do sintoma, buscando todos os órgãos, para eu entender o contexto de vida daquela pessoa. Então ali as fichas vão caindo. Então menstruou com 11, 12 anos, menstruou com 15, porque ela teve bronquite na infância, tem dificuldade em concentração agora porque está planante. Então eu vou conectando as informações já desde a avaliação.
Então, nessa avaliação, ela já me cai em várias fichas que já me dão uma base do que eu posso fazer. E aí eu consigo entender um pouquinho mais se o paciente tem um processo de crenças mal resolvidas, que daí talvez eu preciso mexer com o psique nesse paciente. Se esse paciente tem um contexto de traumas mesmo, que eu preciso daí olhar com a microfisioterapia, associada às vezes às leis biológicas, a origem emocional do sintoma. E se esse paciente tem um contexto do transgeracional muito forte, e que eu posso olhar de uma outra maneira com a psicogenealogia. Né? Então eu vou verificando. De início, em geral, eu utilizo a microfisioterapia, mas eu vou muito intuitivamente para saber o que eu posso ou não falar, e testando no corpo, é possível falar ou não é possível falar, né? Porque tem coisas que às vezes o paciente não está preparado ainda para mexer, e não é talvez aquela técnica que eu preciso mexer naquela informação. Então, em alguns momentos, e daí no meio da sessão, às vezes eu mudo para outra ferramenta. Daí eu falo, ó, até agora nós mexemos com o trauma, com a informação do trauma, agora nós vamos mexer com o processo relacionado a uma crença que possa ter sido instalada dentro de você e que a gente vai tentar modificar essa percepção. Às vezes até na hora da avaliação, eu já vejo que um paciente ele tem uma conexão um pouco já com o sentido do órgão, com o sentido da alteração dele, e eu já começo a criar o mapa da lei bifásica para mostrar as informações, para mostrar, perante a origem emocional dos sintomas, as leis biológicas, é assim que funciona. Durante a fase ativa de estresse você tem esse sintoma, na fase PCL você tem esse sintoma. Ah, por isso o médico falava que era por causa do estresse que eu tinha a dor de cabeça ou que eu tinha tal sintoma, mas eu sempre sentia quando eu estava relaxado. Ah, agora faz sentido. Então ele já cai fichas ali, já vai entendendo essas informações. Então eu vou construindo baseado no que o paciente já consegue relacionar informações. Ou seja, a gente sempre vai naquela história de dar uma palestra antes de atender, né? Que é o que eu falo para todo mundo. Eu falo, olha, e o muito legal que eu aprendi dentro do meu primeiro curso de constelação, Ivan, que eu fiz com um alemão que faz PNL também, né? É de usar as analogias e as metáforas. Porque o cérebro não luta com isso. Porque quando você fala direto com a pessoa, muitas vezes, o que a gente faz quando alguém te dá uma informação que você não gostou? Primeira coisa, você bloqueia. Quando eu comecei a entender que a primeira informação, se o paciente bloquear, o resultado já não vai ser legal, é o que você falou. Não, rapora, empatia, como a gente quiser chamar isso, né? Você coloca o paciente dentro de uma informação, tanto que eu nem gosto de chamar de paciente, eu gosto de chamar de cliente. Eu tô atendendo hoje de roupa normal, né? Lógico que por causa da pandemia eu voltei pro jaleco, tá? Mas eu falo assim, eu uso roupa normal com o paciente, às vezes eu sento do lado dele na cadeira, e aí eu falo, ó, maca, são 10, 15 minutos, rapidamente lá eu sei o que eu faço, faz 15 anos que eu trabalho com isso, né? A informação, nós temos que ser precisos no que a gente faz, não adianta eu querer te dar um monte de, mas eu fui no fulano, ele me deu data, você não vai me falar de data, eu falo, ó, isso talvez seja melhor você trabalhar com períodos. E se eu te der uma data e essa data você não lembrar, né? Aí você já gera um outro DHS no paciente. E eu uso muito a história que o Corbel me ensinou, né, cara? O que vem, vai. Ou seja, a informação veio alguma burburinha, talvez, por que eu estou pensando nisso? É testar, questionar e ali vai a informação. Eu procuro, Ivan, sempre montar uma história para o paciente. Tá? Eu procuro sempre buscar lá no pré-programante, direcionar ele, né, dentro de uma história para fazer sentido para ele, porque eu sempre digo que a conscientização é a melhor forma. Talvez um pouco difícil o paciente compreender tudo isso, até dependendo de idade, né? E cada um tem uma resposta disso, né? Mas eu falo assim, cara, isso me tornou, muitas vezes, as pessoas pedem consultoria para mim, até para empresas, né? Aí foi onde eu busquei a constelação familiar, né? Mas aí as pessoas começam a perguntar um monte de coisa. Aí tem um dia uma paciente falou assim para mim, mas por que a minha tia já fez 30 sessões de micro com você? Eu falei assim, não, peraí, a sua tia não fez 30 sessões de micro, ela fez 30 sessões comigo. Sua tia já tratou ombro, sua tia já tratou cefaleia, sua tia já tratou depressão. E outra coisa que eu acho interessante, né, que eu gostaria de saber se acontece com você também, as pessoas te procuram para saber a sua opinião sobre determinadas informações? Como assim? Tipo, cara, eu marquei um horário, olha, mas eu marquei um horário porque eu queria saber, né, o que está acontecendo com a minha filha. Eu falo, nossa, mas você não sabe marcar um horário, você podia
me ligar, mandar mensagem, né? Mas tem gente que vem com problema de pele, chega e fala assim, eu não quero ir no médico, eu quero saber a sua opinião para isso. Meu filho não está dormindo, eu quero saber a sua opinião para isso. Então, teoricamente, eu falo que nós viramos um terapeuta, mas eu virei um consultor. E desde o congresso lá que eu fui nos Estados Unidos ano passado, Ivan, do Afonso, eu comecei a usar equipamentos, né, para ajudar, né? Porque eu falo, micro você faz ali a cada 20, 30, 40, 60, 40, 4 meses, né? Depende de tudo. Eu testo tudo, tá, Ivan? Eu testo tudo. Tá? Eu também. E aí eu mando a resposta de acordo com o que vai o teste. E aí eu comecei a usar algumas coisas, mas eu sei que tem pacientes que precisam de estímulos diários, tem aqueles que precisam de estímulos semanais, né? Então, às vezes eu mando para uma acupuntura. Estou estudando agora a parte dos óleos essenciais, que eu gosto muito, porque daí você consegue trabalhar. Eu gosto de trabalhar muito óleo, Ivan, no sistema simpático e parasimpático. Tá? Ou é para cima ou é para baixo. Tá? Para mim é mais ou menos isso que eu faço. E aí dentro disso, Ivan, tinha uma coaching de saúde lá, mas não é coaching, então ela fala que é uma treinadora, é uma acompanhadora. E como eu tenho lá os meus treinamentos, né, tanto o Ser Consciente Coerente e a mentoria de propósito de vida, então eu olhei e falei, cara, isso faz todo sentido, tem gente que precisa de acompanhamento. Então, quando eu faço hoje os conteúdos de Instagram, quando eu vou para a parte de conteúdo de treinamento, eu sempre gosto de dar tarefa para as pessoas, para elas criarem hábitos. Porque sem hábito, essa pessoa vai repetir o mesmo erro, né, e automaticamente ela vai cair no mesmo problema. E aí, talvez eu possa me sentir um mau terapeuta, que eu falo, pô, de novo você veio aqui com isso? Né? Mas a gente tem a nossa missão, talvez, né, de direcionar sempre essas pessoas. Né? Então, eu gostaria de saber de você também, se é mais ou menos isso que acontece aí no consultório. Aqui tem um viés, uma dificuldade um pouco nesse aparecimento de pessoas para perguntar questões, tá? Porque assim, tem pessoas que vêm, sim, para saber, às vezes antes de ir no médico, ou tem a confiança, né, para vir e saber o que tu acha desse sintoma, porque eu venho aqui antes do que eu vá no médico, porque eu confio bastante em você. Então eles vêm, falam que confiam e querem que eu encontre a possibilidade daquele sintoma, porque eles entendem que tem algo por trás de um sintoma. Né? Não só que o sintoma é o problema e tem que resolver aquele problema, tem que aliviar o que vem por trás que desencadeia aquele sintoma. Então, por isso que eles acabam vindo sim, ou trazendo filhos, ou trazendo outras pessoas, ou querem mesmo mandar mensagem, meu filho está com isso e eu queria saber a tua opinião, né, antes de qualquer coisa. Então, sim, isso acontece, né? Mas pelo fato de a minha agenda, ela deu uma estendida grande ali nos últimos 5 anos, as pessoas não conseguem assim, eu quero falar contigo amanhã. Elas não conseguem mais. Não quero falar contigo semana que vem. Não. Mês que vem. Não. Né? Então, não tem como acessar a mim tão rapidamente. Né? Então, geralmente, a minha agenda hoje... Ontem a minha esposa comprou a agenda de 2021. Né? E já começou a ter gente entrando na agenda de 2021. Porque a agenda está cheia até lá. Então, não tem como ter um acompanhamento assim, digamos, rápido, assim, para saber a opinião, né? Geralmente quem quer opinião manda daí lá no Instagram, ou manda no YouTube, ou manda perguntando em algum lugar. Geralmente as pessoas marcam com antecedência, né? E aí elas acabam às vezes vindo, eu já até melhorei daquele sintoma, mas eu quero tratar outro, né? Então, claro que os pacientes mesmo, que eu atendi um paciente agora, eu tenho 3 listas de espera, né? Então, eu tenho a lista de espera dos pacientes que eu já atendi, que então eu pedi para eles voltar daqui 2 meses, 3 meses ou 4 meses. Tenho a lista de espera das pessoas que podem, que querem fazer a sessão e ligaram e que precisam vir avisar com um dia de antecedência, 2 dias de antecedência. E tem uma lista de espera das pessoas que podem vir com urgência. Então, se um paciente desmarca 1 hora antes, eu tenho a lista de urgência de pessoas que querem vir na hora. Então, nunca falta paciente. Né? Se o paciente desmarca, a secretária já coloca alguém. Tá? Então, eu tenho uma facilidade nesse processo. E mesmo na pandemia, quando muitas pessoas que não queriam vir fazer a sessão, tinha muita gente querendo vir porque elas não queriam esperar até dezembro. Então, elas queriam resolver o quanto antes os sintomas delas. Tá? Então, isso facilitou. E isso eu falei para a Denise até hoje, que eu tenho que fazer um passo a passo do que nós fizemos durante todos esses 12 anos de atendimento para fazer com que a agenda ficasse do jeito que está. Né?
dessa forma, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que também aprender um pouco de marketing, né? Então, quando a gente veio para a faculdade, lá na faculdade eu não aprendi marketing, mas ali, quando eu vim atender em Pato Branco, a gente foi comprar livretinho de marketing. Como que é fazer marketing? Como que é fazer isso? Porque o fisioterapeuta não sabe fazer marketing. E daí a gente culpa, porque eu sou um baita profissional, eu trabalho bem, mas não tenho agenda. Porque às vezes tem algumas outras nuances que às vezes a gente deixou escapar. Não, porque eu não vou fazer isso, eu não vou fazer vídeo porque eu não gosto de vídeo. Eu não vou escrever artigo porque eu estou muito cansado, tenho muito paciente, tenho muitos atendimentos, eu não vou escrever artigo. Não vou mandar artigo depois para o paciente, depois que ele fez a sessão, porque daí eu vou perder tempo. Então são tudo detalhezinhos que às vezes agregam, né? Sim. Então, não sei se eu respondi a tua dúvida na tua pergunta. Você me fez pensar aqui em algumas coisas. Eu falei, nossa, é verdade, eu não tinha nem pensado nisso, cara. Ele planou? Planou. Isso, os alunos, sabe, nas aulas, nós fazemos umas aulas cada 15 dias, nas quartas-feiras de manhã, né, com os alunos. E aí, o que dá de aluno planando é fantástico, né, Dani? Lívia, que tá aí, ele começa a falar ali dos conflitos, né? Eu vou dando bastante exemplos com o conflito. Ontem nós falamos sobre lupus, daí eu vou falando sobre os conflitos, a gente vai falando sobre as características, todo o sentido fisiológico. Esses dias atrás nós falamos sobre timos, vamos falar sobre linfócito T reativo, linfócito T regulador e não sei o que, as possibilidades. Daí o pessoal fica alucinado, viajando, para conectar com os pacientes, né? A gente se conecta com as informações e é fantástico. O problema é quando entra em mini esquizofrenia, né? A Dani entrou já. Entra em mini esquizofrenia. Entra em mini, daí para voltar é um sacrifício, né? Por isso que eu falo que às vezes só depois da 6ª vez que eu vou fazer o curso Origem, eu vou fazer o curso das leis biológicas, que daí eu aprendi, né? Porque daí eu já tinha planado, constelado, mini esquizofrenia para tudo quanto é lado, já estava resolvido nos meus conflitos, daí eu aprendi. Não, com certeza, né, Ivan? Porque é o que eu falo muito para os pacientes, né? Nós vivemos em estresse também, né, cara? O que a gente está criando cada vez mais é uma habilidade de sair do estresse com o mínimo de marcas possível, vamos colocar dessa forma. Porque todo mundo o tempo inteiro oscila, chega informação, né? Às vezes você está vibrando alto. Cara, nós estávamos vibrando tão alto o mês passado em casa que queimou micro-ondas, carro teve problema. Aí você olha e fala assim, caramba, que é isso, né? E daí você fala, calma aí, vamos aterrar. Até uma coisa que eu aprendi com o Estevão. O Estevão fala assim, que ele estava indo para a escola com a filha dele, né? E o Estevão, alguns anos atrás, eu não sei se você sabia, mas ele não dirigia. Ele ia a pé. Não sabia. Tudo ele fazia a pé ou de ônibus. Não cabia no carro? Como é que vai? Tanto que ele teve que comprar um Fusion porque não cabia no carro. Eu ia andar com o meu Palio, com ele. Na época que eu ia de Palio para Londrina, rapaz, eu tinha 206, depois ele ia tudo encolhidinho, cara. Agora, papai, agora você pode andar comigo que dá para esparramar. E aí ele falava que ele precisava atravessar uma avenida lá com a filha dele, e aquele movimento de carro, né? Aí ele chama a filha dele de Pequeno Ser. Aí ele fala assim, Pequeno Ser, você já sabe o que você faz. Aí os dois paravam, diminuía a respiração, né, fazia profundo, e conforme eles diminuíam o ritmo deles, os carros iam diminuindo e atravessavam a rua. Eu falei, tá de brincadeira. Cara, comecei a usar isso. É impressionante. É impressionante o que a gente tem de conexão com tudo, né, Ivan? Por isso que eu falo muitas vezes assim, tem coisa que nem dá para explicar exatamente o que aconteceu numa sessão, mas acontece muita coisa, né? E às vezes as pessoas querem receita mágica, que daí é o que eu falei para você. Eu falei, cara, tem coisa que você tem que ser criativo. Igual você deu aí o exemplo da tua família, né? Eu também, desde criança, eu tive muita criatividade. Só que eu falo assim, a maturidade é que te leva a saber o que você deve fazer realmente. O que você deve ou não esperar de resultado, tá? Então eu vejo muitas pessoas querendo dar show, né? Para prender a atenção. E eu falo, cara, o que dá resultado é a sua intenção, realmente, né? Começou aquele questionamento todo, online ou presencial. Cara, você é testemunha disso. Você fez congresso online, presencial, não sei como é que vai ser esse ano aí, mas eu falo assim, dentro disso tudo, eu tive que me reinventar. Eu já vinha com a constelação nos atendimentos online, né? Quando aprendi Psyche, que você testa informação, você vai lá, Manu, testando o mapa, né? Com o dedo, com o olhar, com luz em mapa, pêndulo, né? O que você quiser, você usa para fazer leitura das coisas e tal.
E aí eu falei, cara, dá para atender tranquilamente, né? Se você tiver intenção e recurso, só que você tem que ter maturidade. Não adianta você pegar um paciente, só falar tudo que você quer dele e não conectar com nada, porque daí, uma das coisas que eu conversei até com o Paulo, você conheceu o Paulo Andreoli? Só de ouvir, mas não pessoalmente. Figuraça, gente finíssima, me deu curso de barras, de mesa radiônica, cara, um fenômeno, né? E o Paulo, ele falou para mim, muitas pessoas se preocupam em resolver, só que estão esquecendo da quinta lei biológica, onde você diz, eu sempre falo isso, né? De desequilibrar, se a quinta lei é a sobrevivência, por que você vai desequilibrar a parte do campo morfogenético da família? Se a lealdade, você precisa conscientizar, mas as pessoas esquecem muitas vezes, cara, da astrologia, né? Do momento que você está vivendo, que é aquele momento de transição, Ivan. Então, quando eu comecei a ver tudo isso, então eu começo hoje com muito mais consciência, a passar informação, tanto que eu criei meus treinamentos não só para terapeuta, mas para qualquer paciente. Eu simplifiquei muito a linguagem, né? Porque se você ficar com linguagem pesada, as pessoas olham e falam, oi, que? Simpático para simpático? Está gastando energia, está economizando energia, está em reparação. E o propósito de vida, Ivan, foi porque eu comecei a ver, cara, que as pessoas vivem a Deus dará, e qualquer estresse que chega, derruba essa pessoa. E aí eu comecei a ver que nós somos mentores dessas pessoas, que elas buscam a gente com recurso, né, para tipo, eu preciso de uma direção, você é minha bússola, vamos dizer assim, né? Já chamaram de bruxo, disso, daquilo, você também já deve ter sido chamado, né? E aí as pessoas falam, o que eu falo? Eu falo assim, olha, eu não posso responder isso para você, a gente pode testar, vamos lá, vamos ver o que isso está dizendo. E aí, quando eu comecei a mostrar para as pessoas que elas poderiam testar tudo isso, como que elas ganhavam mais energia, né? Constelação familiar, quando você sabe a direção, o seu lugar. Aí eu comecei com o propósito de vida. Cara, você provoca as pessoas muitas vezes para elas começarem a movimentar mesmo, sabe? Aí eu olhei e falei, cara, essa Dani aí que está aparecendo aí agora, Ivan, ela trabalha com Feng Shui. Essa foi um fenômeno de paciente minha, que virou até amiga agora, tá? Já fez tudo meus treinamentos e tal. Cara, o Feng Shui é um negócio que deixando. Amanhã eu tenho consulta com ela, pra você ter uma ideia. Ela. Cara, são coisas que a gente às vezes ignora e que aí você gasta tanta energia tentando fazer uma coisa, Ivan, e não vai. Porque se a ciência está mostrando que 25% da nossa vida, tá, é genética e 75% é ambiente, nós temos que aprender a usar o ambiente a nosso favor. A gente precisa entender que o leão não vai sobreviver em qualquer lugar. E aí tem as características onde cada um vai falando, cara, eu sei que eu estou me reconectando com tanta coisa. Ontem eu fiquei 1 hora com o Estevão no telefone. E aí depois o Paulo entrou e completou com astrologia, tudo. Eu olhei e falei, cara, eu estava deixando isso de lado, eu estava esquecendo disso, né? Acontece isso, acontece aquilo. Eu, Ivan, mesmo, né? Até a hora que você estava falando de agenda, eu planei por quê? Porque eu cheguei um momento que eu precisei esvaziar a minha agenda, eu não aguentava mais, sabe? Eu falei assim, cara, eu não dou conta de atender desse jeito, é muita loucura. Eu me sentia pressionado quando um cara chegava para mim e falava, sua agenda só tem horário para daqui 4 meses, para 3 meses. Eu falava assim, o que eu vou falar para essa pessoa, né? E aí foi onde eu falei assim, cara, mas para mim tá tão leve isso agora, essa pressão que o Ivan tá tomando aí, eu não tenho mais. Mas eu achei legal você ter as 3 listas, entendeu? Daí foi onde eu olhei e falei, pô, dá para fazer isso aí, hein? Isso aí é uma coisa bacana. Mas eu, Ivan, eu quis criar muito espaço tanto para o Instagram, tá? Para poder produzir, para ser marido, né? Que você falou que você termina acho que 5 horas da tarde, que daí você vai para academia, né? E aí tem tudo isso. E para ser pai, cara, essas crianças para mim não tem preço, né? Porque eles crescem, cara. Eu vejo pelos meus pais que hoje a gente cresceu e o quanto que eles sentem falta disso, cara, como é gostoso. Ontem eu falei assim pro Fernando, meu filho, né? Cara, 5 anos. Falei, Fernando, você sabia que o papai é apaixonado em você? Sabe o que ele me respondeu, Ivan? Lógico, papai, você é meu pai. Cara, então eu falo assim, filho é uma coisa que me trouxe uma evolução, me trouxe um abrir mão de muitas coisas, né? Nem a gente tá brincando aí de beber, a gente ia pro bar. Cara, hoje em dia eu quase não bebo, Ivan, quase nada. Cara, nem curto mais. Bom, você viu quando eu fui aí para Ninfoz, né, no evento, é uma coisa que já não faz mais bem para mim, entendeu? Então eu falo assim, dentro de tudo isso é o que eu tento ter troca com as pessoas, né? Então hoje eu posso falar de relacionamentos, eu posso falar sim, por quê? Porque eu tenho um relacionamento muito bom com a minha esposa, perfeito, longe de ser perfeito, tá? Sou um excelente pai, sou, mas eu sou perfeito? Não.
As pessoas às vezes acham que a gente não tem erro na nossa vida, que a gente não faz escolha, que a gente não fica doente, né? Eu falo assim, olha, eu nunca mais tomei remédio, mas uma febrezinha, uma tosse, uma garganta, né, às vezes arranhando alguma coisa, eu acho natural, uma dor de cabeça, né, um pouquinho de sono, um pouquinho de insônia, né? Mas é legal que a gente consegue fazer a leitura de tudo isso. Ivan, fala para mim um pouco desse universo online, o que você está achando de tudo isso, que foi até onde a gente começou aí, o nosso bate-papo, né? Aí, falando em sintomas, as pessoas realmente acreditam que às vezes o sintoma ele é uma trava, né? É um problema, acabou meu mundo, né? E eu acho que quando a gente aprende a entender um pouquinho mais esse contexto da origem dele, se passa por ele mais fácil, né? Entendi o porquê que aconteceu, né? Então, agora eu sei que eu vou precisar passar por essa febrezinha hoje, amanhã tá ok. Né? Mas às vezes o medo faz com que a gente trave muito, né? E faz com que a gente permaneça no processo e alterando esses sintomas. E o que eu vejo é realmente ali no sentido que tu falou, de a gente aprende tantas técnicas, mas também tem que ter uma ressalva, né? A maturidade também tem a ver com o aprendizado daquela técnica. É o que alguns professores falam, né? Às vezes muitos de fora, né? Que o terapeuta brasileiro ele quer nem aprender a técnica e já quer associar com a criatividade com outra técnica. Então, eu acho que se você vai usar a criatividade, tem que ter também coerência com aquela técnica, que você tem que também saber o que é aquela técnica, como funciona, ter estudado aquela técnica, porque não adianta fazer de qualquer jeito aquela técnica, né? Então, eu vou lá e vou fazer isso, aquilo junto e agora vou misturar tudo e já fazer essa salada de frutas. Mas eu acho que essa junção, ela pode ser feita e pode ser coerente e a coerência dá resultado. E quando você tem coerência com o paciente, você está entrando na informação do que o paciente está vivendo. Então ele se sente acolhido naquele momento porque ele sabe você sabe o que ele está passando. E eu falei esses dias numa live que uma avó veio aqui na clínica e falou: meu neto tá louco para voltar aí porque você sabe, você é a única pessoa que entende ele. Né? Porque às vezes a gente entendendo o sintoma, a gente entende o que a criança está sentindo. A gente sabe. E os pais estão tão... Entender a fase, né, Ivan? A gente entende a fase que aquela pessoa está de idade e como está funcionando, né? E aí e os pais estão desconectados cada vez mais dessa junção das crianças. Por isso que eu diminuí o meu número de atendimentos durante o dia, né? Para que daí, enquanto minhas filhas estão dormindo, às 7 horas da manhã eu vou na academia, 6h30 eu vou para a academia, né? Então, vou lá 6h15, ando na rua, já chego aquecido na academia, daí eu faço academia, vou para a clínica, atendo, para tentar voltar o quanto antes para casa, né? Para que daí eu possa ter esse tempo à noite e tentar desconectar. Claro que em épocas assim, eu tô no lançamento do meu curso agora, então vai sair agora até domingo encerra as inscrições, na semana anterior fazendo live para divulgar o curso. Então, ali acaba demandando tempo, respostas e tudo mais, que acaba ele sabendo, nessa semana o papai vai trabalhar um pouco mais, mas depois o papai vai voltar. Então, desde que seja coerente a informação, que eu fale, eu vou cumprir a minha atividade, ou quando eu estou em casa, que eu estou em casa, não estou em casa pensando em outras coisas, né? Mas que eu possa estar em casa. Vou dizer que eles não sentem falta? Eles sentem falta, né? Porque eu não estou ali o tempo inteiro. Hoje eu vou voltar mais tarde para casa, porque daí nós estamos fazendo a live aqui para fazer essa troca. Mas elas entendem e amanhã eu compenso ficando mais tempo, eu tendo esse ambiente com elas, né? E o mundo online proporciona essa interação que às vezes a gente não precisa viajar, né? Para dar o curso, não precisa viajar para transmitir essas informações. A gente pode fazer live, não precisa fazer um workshop que eu preciso passar um tempo em outra cidade para divulgar o meu material. Eu posso aqui compartilhar, a gente pode interagir aqui com outras pessoas e elas podem adquirir conhecimento. Antigamente, para estudar as leis biológicas, vai estudar onde, né? Não tem site, não tem nada de informação sobre isso. Agora o Google traduz automaticamente lá qualquer site da Itália, Estados Unidos, facilidade danada, né? Então tá tudo mais fácil esse processo de conexão, internet, que a gente possa trocar essas informações. Então, para mim, agregou muito e possibilita, às vezes, não ter esse desgaste. Né? Sim. Ivan, falta 1 minuto e 20 aí, tá? Não sei por quê, porque era para ter dado um pouquinho mais de tempo aqui, mas já apareceu esse relógio para mim, tá? Porque a gente recomeçou a live, né? Mas não entendi não, mas tudo bem.
Então, já quero deixar bem claro aí para você, cara, muito obrigado. Para mim é muito rico ter essa troca e a gente fazer isso ao vivo, tá? Eu acho muito importante porque não tem... O que é um ser consciente e coerente para mim? É isso aí que você falou. Ser eu sou assim. Eu não sou personagem. Consciente é aquilo que eu acessei. E coerente é o que é coerente para mim. Se para uma pessoa é coerente ir num bar, legal, tá? Como era uma época para mim. Se para você é coerente jogar futebol todo domingo de manhã, legal, entendeu? Para mim, hoje, eu defendo o meu ser, mas eu falo que cada um tem que ser o seu ser, né? Que é a sua digital que determina tudo isso, tá bom? Ivan, vou deixar os 30 segundos aí para você, mas primeiro, muitíssimo obrigado. Denise, obrigado por ceder o digníssimo aí. Cleverson, obrigado por ceder também o Ivan pra gente. Meninas, obrigado, pessoal, muito obrigado. Ivan, 20 segundos é seu aí, meu amigo. Obrigado. Um grande abraço a todos aí, obrigado aí pela participação, obrigado pelo convite. E para quem não sabe, o Claudinho vai estar nesse ano na Laser Lore Experience 2020, né? Vai dar uma palestra também. Esse ano vai ser online por causa de tudo que a gente tá vivendo, né? Mas vamos lá. Grande abraço.